Paz do Senhor para a igreja. Hoje é dia 2 de novembro de 2020, dia de finados, feriado. Vamos estar orando. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar aqui diante dos meus irmãos e irmãs para estudarmos um pouquinho, lembrarmos da Tua palavra, refletirmos e aplicarmos aos nossos corações, por amor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a passagem que eu vou ler está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Os irmãos podendo abrir, pegar sua Bíblia e abrir, 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto isso, hoje é dia de finados, nós, às vezes, os crentes cristãos, pode ser que não tenham o costume de ir aos cemitérios, né? Visitar os mortos, né, conforme as pessoas dizem. Mas eu quero dizer para os irmãos que, particularmente, eu respeito as pessoas que vão ali lembrar, ficar perto, não para conversar, ou para quem quiser conversar também não, com a pessoa, mas para lembrar de tanta coisa boa que aconteceu com o seu familiar, com aquela pessoa que ele amava. Então, eu, na minha visão do irmão Kleber, não vejo pecado nenhum em o irmão, a irmã, ou quem quer que seja, estar ali não para render nenhuma adoração, nenhuma glória, mas para lembrar, né? Se a pessoa pode lembrar, e se a pessoa, isso faz bem para a sua alma, faz bem para ela mesma, eu não vejo pecado nenhum, tá, irmãos? Porque foram anos, vidas, comunhão de pessoas. Ah, mas eu posso lembrar em casa. Pode lembrar em casa. Mas se for lá também, não precisa ficar com a consciência pesada, porque esteve no cemitério para lembrar daquele seu ente querido com quem você viveu, com quem você teve relacionamento, com quem você, digamos, tem uma profunda admiração, que a gente possa respeitar um ao outro. E os sentimentos, né? Respeitar sentimento é uma coisa muito nobre, né? Das pessoas. A gente vai ver um pouco desse respeito por sentimento. Abriram aí, irmãos, 2 Samuel capítulo 9, eu vou estar lendo, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu-lhe: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se. Prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete! Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda,
o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, igreja? Irmãos conhecem aí a história, irmãos gostam de estudar o livro 2 Samuel, a história dos reis de Israel. Davi ali estava no auge do seu reinado. Davi, irmãos, era alguém que estava derrotando inimigos de grande potência. Davi derrotou os assírios, Davi derrotou os moabitas, Davi derrotou os edomitas. Davi, irmãos, por onde ele passava, ali havia, digamos, a vitória. E o seu exército já era muito grande, e a sua fama era muito grande. E ele se tornou grande no poder, porém ainda pequeno diante de Deus, porque reconhecia em Deus todas as suas vitórias. E tudo o que ele fazia, irmãos, era para a honra e glória do Senhor, de sorte que Deus tinha Davi como homem segundo o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Lá no capítulo 8, no final do capítulo 8, no versículo 15, diz assim, olha só, irmãos, presta atenção. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Irmão, julgava e fazia justiça a todo o rei Davi. Há uma versão que diz que ele fazia justiça e igualdade para com todos. Então ele era um homem muito respeitado, porque onde há justiça há respeito, onde há justiça há, digamos, temeridade, há, digamos, confiança. Davi, digamos, era um exemplo para todo o seu exército. E aqui no final do capítulo 8 ainda vai dizer a estrutura do seu governo, digamos, a grandeza de Davi. A cidade de Davi, Davi construiu lá um lugar e ele chamou aquele lugar da cidade de Davi. Então, era um homem muito respeitado, muito grande. Davi, irmãos, a sua palavra, as pessoas levavam presentes para ele, outros lugares levavam. Davi tinha um respeito, né? Davi, irmãos, era uma pessoa que tinha uma história junto ao povo de Israel, havia uma promessa, né? E Davi era conhecido como Rei Davi, né? O grande Rei Davi, que mesmo na época que Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000. Então, Davi era muito respeitado. Mas Davi, irmãos, ele não esquecia, digamos, a sua trajetória. E havia uma pessoa, um homem, com quem ele tinha um carinho, como um irmão, como alguém de sangue, que era Jonatas. E a palavra de Deus vai dizer lá no início do livro de 2 Samuel, que quando Saul e Jonatas morrem, então Davi faz um cântico ali, faz um lamento sobre aquelas mortes, né? Tanto de Saul quanto de Jonatas. E então ele, depois, irmãos, dessa grandeza, dessa igualdade, dessa situação toda, ele é mais uma vez usado pelo Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que eu estou falando nesta tarde não por causa de Davi, não. Eu estou falando o tamanho de Davi para chegar até o personagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã ou ontem à noite. Eu não lembro qual foi a hora, mas o nome que veio no meu coração foi o nome desse menino, desse homem íntegro, pelo pouco que eu vi aqui. O nome desse homem era Mefibosete, filho de Jonatas. Jonas teve um filho, né? Teve esse filho, o qual o nome dele era Mefibosete. Quando Jonatas morreu, irmãos, havia uma ama que criava, né? Que tomava conta de Mefibosete. E, mediante aquela situação de guerra, ela pegou o menino no colo, saiu correndo, apressada, e nessa situação todo o menino caiu do colo dela, e caiu, e acho que bateu com as pernas. A palavra de Deus não diz tão bem, mas diz que, de acordo com a queda, ele ficou então aleijado de ambos os pés. E ele estava esquecido. Por que eu creio, irmãos, que Deus colocou no meu coração o nome Mefibosete? Porque
eu creio pela fé, que alguém que está vendo, alguém que está, digamos, ouvindo essa mensagem, também se encontra esquecido, muitas vezes aleijado, muitas vezes sem condição de trabalho, muitas vezes sem renda nenhuma, muitas vezes sem comida à mesa, muitas vezes com a sua família dependendo desta pessoa, e esta pessoa está, digamos que esquecida, digamos que aleijada, sem condição nenhuma de erguer a sua vida e dar o que de comer à sua família e ter, digamos, honra diante dos homens, não é diante de Deus, diante dos homens, diante dos homens. Então, esse era um homem que estava esquecido, mas Deus usou Davi. Irmãos, esta forma com que Deus lembra a Davi sobre Jonatas é muito nobre. A palavra de Deus diz assim: resta ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade, por amor a Jonatas? E aí chamaram a Ziba, que era daquela terra, e Ziba fala, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu, da bondade de Deus, presta atenção, para com ele, para que eu use. Eu vou usar da bondade que vem do Senhor, a bondade não é minha. Davi, irmãos, queria, de alguma forma, quando lembrou de Jonatas, será que não tem ninguém lá para eu ser grato? Será que não tem ninguém lá ainda para que eu ajude? Mas eu não quero falar de Davi, eu quero falar de Mefibosete. Eu não posso me, digamos, prender a Davi, porque a gente conhece a história de Davi. Mas a história desse menino, que agora é um homem, que teve até, a Bíblia vai falar de um filho. Irmãos, esse homem, ele está lá esquecido, toda a sua história de morte dos seus pais, do seu avô, né, de Saul, de Jonatas, e agora ele é chamado por Davi. Irmãos, o cara já está lá, não tem nada, era servo de uma outra pessoa lá em Maquir, se eu não me engano, e agora é chamado por Davi, e Davi estava, desculpa usar o termo, estava acabando, estava matando geral em relação a todas aqueles povos que não eram ali tementes ao Senhor e que não estavam do lado de Davi. E agora esse Mefibosete é chamado e ele vai, irmãos. Ele vai porque, assim, talvez ele não tivesse a oportunidade de dizer que não tinha como, porque foi Davi que chamou. Davi era o grande rei Davi. E quando ele chega lá, irmãos, ele se ajoelha, ele prostra com o rosto em terra e ele fala: o que o Senhor está querendo comigo? O que eu fiz contigo? Que mal que eu te fiz? E Davi fala para ele: olha, não temas que eu vou usar de bondade com você. Irmãos, pode ser que haja um Mefibosete nesta tarde que está sendo chamado à presença do rei sem nada para oferecer, com, digamos, problemas físicos, pode ser até problemas de ordem espiritual, com problemas financeiros, pessoa simples. Mefibosete era simples, mas foi lembrado por Davi por causa da bondade de Deus. Então esse homem chega lá, sem nada, e ainda se prostra no chão e, digamos, se rende a Davi. E Davi falou: não temas, porque usarei de bondade para contigo. E Mefibosete, irmãos, ele se inclinou de novo e falou: olha, quem é teu servo? Quem sou eu? Para que você olhe para como um cão morto, uma pessoa esquecida, uma pessoa sem nada para oferecer, uma pessoa que não tem recurso financeiro, uma pessoa que não tem recurso educacional, uma pessoa que não tem, digamos, uma profissão para oferecer aqui. Eu não posso nem lutar no teu exército. O que é que o Senhor tem comigo? Irmãos, se você está hoje num dia de tremenda depressão, para baixo, sem condição nenhuma, achando que tudo já acabou,
creia que Deus vai mandar um rei Davi para tirar você dessa situação. E você vai ver o que vai acontecer aqui, irmãos. Ah, irmão Kleber, isso não acontece mais. Acontece porque o Deus é o mesmo. Deus, Jesus Cristo, é todo poderoso. E Ele usa eu e o irmão e a irmã para cuidar dos mefibosetes que existem nos dias de hoje, que não tem recurso, que não tem nada, mas que precisamos usar da bondade de Deus para que eles tenham dignidade na casa do Senhor. Irmão Mefibosete então foi ali chamado, e aquele moço Ziba, que havia lembrado, agora ia voltar a servir a Jonatas, através de Mefibosete. Eles iam cuidar da terra. Davi então fala para eles, olha, aquela terra que era de Saul, agora é do Mefibosete. Coloca aí na escritura, Mefibosete, você acabou de ganhar todas as terras, eu estou restituindo tudo que era de Saul. Ziba, você vai plantar nesta terra, o que você plantar, o que você colher, você vai fazer a comida e vai, digamos, cuidar de toda a sua família. Ele tinha uma família muito grande. Mas esse menino aqui, oh, louvado seja o nome do Senhor, esse menino que eu lembrei, esse menino que não tinha nada, esse menino que estava aleijado, esse menino que era um zero à esquerda, esse que ninguém lembrava, eu estou recolhendo ele à minha mesa e ele vai deixar lá Lodebar, aquela situação, e vai sentar na mesa do rei, vai comer com a mesa do rei, porque eu me lembro da onde ele veio, eu me lembro então da amizade, da forma de irmão que eu tinha com Jonatas. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos e nunca abandonar e esquecer os nossos irmãos por uso da bondade de Deus. Nós não temos nada e não vamos levar nada, e nós não somos do tamanho de Davi, irmãos. Digo do tamanho no sentido de toda a riqueza que Davi tinha. Ele podia, irmãos, ter um orgulho muito grande, mas ele lembrou de Mefibosete. E a palavra de Deus diz que todos os dias, a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 11, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós hoje acreditamos no poder do dinheiro, da riqueza, né? As pessoas são materialistas e nós mesmos às vezes somos. Nós damos muito valor às coisas materiais. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é de um amor sobrenatural, é de um amor tremendo. Ele pega aquele que não é para fazer ser alguma coisa, aquele que não tem para fazer o que tem, aquele que as pessoas colocam como um nada para fazer dele um tudo. Deus age assim, o Senhor continua o mesmo. Ele não me fez lembrar desse menino aqui à toa, não, irmãos. Se alguém está vendo esta pregação esta tarde e se considera um nada, saiba que Deus está dizendo para você que você tem tudo nas mãos dele e você ainda vai sentar na mesa do rei. Ele vai te tirar desse Lodebar e vai colocar você sentado na mesa do rei. Irmão Kleber, você está falando asneira, você não sabe nem com quem você está falando. Eu não estou falando asneira, eu estou falando o que está escrito aqui na palavra do Senhor, que eu acabei de ler. E se ainda que não seja hoje, que não seja amanhã, o dia que a palavra chegar no coração deste homem e desta mulher, ele vai saber que esta palavra foi dita hoje por causa de talvez uma vida que vale mais do que o mundo inteiro. Que Deus abençoe a amada igreja e que o irmão seja usado assim como Davi. Mas que o irmão, se for um Mefibosete, não temas, porque o Senhor usará de bondade para com você. Deus abençoe a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tanto exemplo na tua palavra, e que esse exemplo do rei Davi não foi esquecido. Tirar alguém do meio do nada e colocar sentado na mesa do rei é para poucos, Senhor. É para poucos que têm coragem, que têm amor, têm gratidão no coração. Nos ajuda a praticar a tua palavra e não ser apenas
falante ou ouvinte, mas praticante da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida.